esse canal é Ótimo Juro, eu sou Gabriela e no Fala Bibliotecária de hoje eu vim para dar algumas dicas aí sobre como incentivar as crianças a lerem mais. Esse é um tema que faz um tempo já que eu queria trazer pra cá, eu já recebi muitas mensagens de bibliotecários e bibliotecárias escolares falando de algumas dificuldades para trazer acervo para a biblioteca, como trazer as crianças para dentro da biblioteca, pedindo algumas dicas, meio perdidos e tal, e eu achei que era bacana então a gente conversar um pouco sobre isso, que é um tema muito importante. Eu acho que é fundamental a gente trazer a criança para dentro da biblioteca, a gente incentivar a leitura na criança. Então eu separei alguns passos que eu achei bacana de conversar, que eu acho básicos, e eu me baseei muito na minha experiência de trabalho que eu tive em biblioteca escolar, das coisas que eu via, das coisas que eu conversava com as crianças, e vou trazer então mais ou menos pra vocês, assim, o que eu acho mais importante. Antes de qualquer coisa, o que a gente tem que criar, o que a gente tem que possibilitar pra criança, pra ela gostar de ler, pra ela querer ler e pra ela querer voltar ali pra pegar outro livro, pedir pro pai um outro livro, é identificação. Então eu acho que isso, antes de tudo, é o principal. A gente tem que criar identificação, a criança tem que se identificar com aquilo, ela tem que olhar e ela tem que ver o dia a dia dela, a rotina dela, as coisas que ela gosta, tem que ser prazeroso. Então eu acho que assim, a gente sente prazer no que a gente se identifica, não é verdade? Você ouve uma música X porque você se identifica com aquela música, você lê um livro porque você se identifica com aquela história, você vê um filme porque você se identifica com tudo isso, e a partir da identificação a gente vai buscando outras coisas. Então eu acho que o princípio básico é a identificação, então eu acho que a gente tem que criar isso. Como? Então eu acho que você tem que entender o ambiente em que a biblioteca está situada, em que aquela criança está situada. Então entenda um pouco como as coisas estão funcionando ali e trazer obras que tenham a ver com o dia a dia. Tá na moda alguma coisa? Então vamos trazer o que tá na moda. O professor tá abordando um assunto X, então vamos trazer aquele assunto que o professor tá abordando, que a criança vai olhar e falar: ah, meu professor falou sobre isso, legal, legal. Às vezes, pra quem trabalha em biblioteca, porque eu acho que essas dicas valem muito também pra família, você que é mãe que tá aí desesperada, que seu filho não gosta de ler e quer ajudar, serve também, família, tio, tia, acho que serve pra todo mundo, mas quando a gente pensa em biblioteca, eu acho que a gente tem que observar algumas outras coisas também. Por exemplo, você tá vendo ali que tem um aluno que os pais estão se separando, então procura um livro que fala sobre pais separados, que tem pais separados, que conta uma história de uma criança, assim. Então você busca ali na essência da criança. Eu acho que tem que ter uma relação muito boa entre bibliotecário e aluno, e isso é fundamental em qualquer lugar, não é verdade? Eu tô falando de biblioteca escolar, mas isso é muito fundamental. Você conseguir criar um vínculo com a pessoa que está frequentando a biblioteca. Eu acho que na biblioteca escolar dá pra fazer isso, por mais que a biblioteca seja grande, que tenha uma rotatividade grande ali de alunos, você consegue saber mais ou menos quem são as carinhas que estão frequentando mais ali. Você se baseia muito pela turma, se aquela turma tá junto, então provavelmente eles têm gostos meio parecidos, então dá pra você pescar ali o que aquelas crianças gostam, sobre o que elas se interessam, então acho isso muito, muito importante. Outra coisa que é muito importante, saber o que está rolando por aí. Gente, não adianta, eu acho que o bibliotecário, o pai, a mãe, o tio, a tia, o avô que quer incentivar a leitura, ele tem que saber o que está acontecendo no universo daquela criança, o que está na moda, o que aquela criança quer ver, o que aquela criança se interessa, o que estimula a curiosidade dela. Então eu acho que isso é muito importante. Talvez pra gente seja muito legal a coleção Vagalume, eu cresci lendo Vagalume, tem livros incríveis, de fato. Só que talvez, se você chegar com o Escaravelho do Diabo pra aquela criança, ela vai olhar e falar, tipo, ai, da onde saiu isso? Quem é você pra achar que isso é, tipo, descolado, né? Então eu acho que não é, talvez, a melhor abordagem. Então eu acho que a gente tem que ver ali o que tá rolando. Tá rolando um filme no cinema, tá rolando Jogos Vorazes no cinema, as crianças estão loucas. Então, dependendo da faixa etária, traz Jogos Vorazes, dá para aquele público infanto ali. É criancinha de tudo, é louco pela Peppa. Livro da Peppa, gente, dá livro da Peppa pra criança, deixa a criança ler a Peppa, sabe? Porque eu acho que assim, estimula, ele vai olhar e vai falar, tipo, ele me entendeu, a pessoa está me entendendo ali, estamos conversando, sacou que eu estou interessado nesse assunto. Então vai estimular, a criança vai ter vontade de ler aquilo porque é um assunto que ela se interessa, uma coisa que ela vê no dia a dia dela, que ela gosta, e aí sim ela volta pra você continuar então estimulando outras coisas, e a gente pode chegar na coleção Vagalume finalmente. Mas eu acho que é muito importante a gente pegar as modinhas e se aproveitar de uma maneira
positiva dessas modinhas. Porque às vezes a gente fala, ai, quanta besteira, essas Monster High, nossa, que idiota. Mas pra criança aquilo é muito importante, pra criança aquilo é fantástico. Então acho que a gente tem que pegar um pouco dessa coisa que a criança fica maravilhada e usar a nosso favor com histórias que tem alguns personagens aí desses universos que eles gostam pra amarrar e trazer pra leitura, né? Não vem que aqui também tem, vem que aqui é legal. Então quando eu tava no colégio que eu trabalhava, eu trazia muito Diário de um Banana, que eles amam, porque tem tudo a ver, gente, tem tudo a ver. É a identificação, é a rotina, é a escola, é a família, então tá tudo inserido ali naquele livro. Tem, assim, é super modinha, tem no Cartoon, tem em tudo quanto é lugar, tem filme, então eles vêm em todos os lugares, então é tudo. É um ótimo exemplo de identificação e um ótimo exemplo de modinha. E, gente, não subestimem, é incrível, eu li todos, eu sou super fã, então assim... a gente às vezes olha e fala, ai, que coisa idiota. Mas deem uma chance porque tem alguns livros que são bem interessantes e pra idade público infantil eles são incríveis. Eu acho que uma coisa que é muito importante, a gente tem que se desprender do que a gente gosta e do que a gente leu. Tipo, ai, como que você não vai ler o livro que eu li quando eu tinha 5 anos? Mas quando você tinha 5 anos, o universo era completamente diferente, a realidade era muito diferente, as cabeças eram muito diferentes. Então a criança vai se sentir meio que obrigada a ler um negócio que pra ela é um pé no saco e não tem nada a ver. E isso vai repelir, vai afastar. Então acho que a gente tem que pensar com a cabeça no hoje, com a cabeça no que tá acontecendo agora, com mídias sociais, internet, tudo fervilhando a mil, e a criança disputando atenção ali com tudo isso. Então você tem que trazer aquilo que ela vai tipo, brilhar o olho ali, né? Então acho que isso é muito importante, a gente não pode ficar se baseando nos nossos gostos. Eu levei o Fantástico Mistério de Feirinha pro colégio que eu trabalhava, foi um fiasco, ninguém quis ler. Eu fiquei em choque, fiquei chateadíssima, falei, gente... livro da minha infância, ninguém quer ler. Então, pra mim, essa foi assim, foi o pá de não serve, a gente tem que entender as gerações, a gente tem que entender os interesses. E aí, a partir daí, eu comecei, então, a refazer as minhas metodologias aí pra trazer crianças para a biblioteca. A minha terceira dica é não force a barra, nunca force a barra, não fique tentando fazer aquela criança se interessar por uma coisa que ela já te mostrou que ela não quer, porque isso também repele muito, a criança vai olhar e vai falar, nossa, que saco, eu já falei que eu não quero, já falei que eu não tenho interesse sobre isso, já falei que nada e a pessoa tá me forçando, então acho que talvez dê um efeito contrário aí, a gente possa afastar de vez a criança da leitura. Junto com não force a barra, respeite os interesses, às vezes a gente fica meio assim, nossa, sério que você vai ler essa porcaria desse livro de youtuber? Mas fazer o quê? Se ele tá interessado nesse momento, eu acho que é importante ter uma mediação da família, da escola junto dos bibliotecários escolares, porque às vezes, a criança quer muito ler aquele livro daquele youtuber ridículo, pra que isso? Mas, então dá esse, mas já vai com outro logo em seguida, pra ele perceber que tem coisas melhores, que é o interesse dele, mas é porque talvez ele não esteja olhando o mundo com uma visão muito ampla. Então acho que assim, a gente tem que respeitar os interesses e já ir também fazendo uma mediação, fazendo algumas indicações, essas coisas. A minha quinta dica é jamais menospreze a dificuldade. Às vezes a gente acha que a criança tá sendo preguiçosa, que ela não quer ler, mas pode ser uma dificuldade, então acho que a gente não deve menosprezar as dificuldades, a gente tem que entender as dificuldades das crianças, tentar ver por que aquele livro não deu certo, por que a criança não foi ali, não embalou, dar aquela jogadinha de vamos ver o que tá acontecendo, às vezes é só preguiça mesmo, mas aí a gente resolve isso no papo, vamos dar uma chance pro livro e tal. Então acho que a gente tem que ficar sempre de olho aí nessas caminhadas e como que tá indo a disciplina, o interesse, a dificuldade da criança. E a minha sexta dica é ajude a criança a entender o seu ritmo, porque às vezes a criança tá ali, ela lê um livrinho de 50 páginas e ela tá vendo todos os amiguinhos lendo um livro de 150 páginas. E aí ela também quer ler um livro de 150 páginas, mas ela não vai conseguir porque o ritmo ainda não tá ali avançado pra isso, o hábito não tá legal. Então a gente tem que conversar, traz essa criança pra você, fala, vamos conversar, não é bem assim, tem tempo pra tudo. Uma coisa que eu fazia muito na biblioteca, eu tinha muitas crianças que elas queriam levar um livro grande só pra falar que estavam levando um livro grande. Que era um prazer levar pra casa, falar tipo pro pai, olha o tamanho do livro que eu peguei, claro que eu vou ler, claro que eu vou ler. Então, vez ou outra eu deixava, falava, tudo bem, leva o livro, mas pelo menos dá uma folheada nele,
tenta ler algumas partes, depois você me fala como foi. Mesmo que seja só o fetiche de levar o livro pra casa, eu acho que às vezes a gente tem que deixar a criança manusear aquilo, entender aquilo, sentir um pouco daquilo, mesmo que ela não vá ler tudo. Aí o que eu faço? Eu sempre falo, então lê um pouco, leva, tá, leva o livrão. Mas pelo menos tenta ler um pouco, pede pra sua mãe ler um trecho pra você, entende um pouco ele, dá uma folhada, vê os capítulos. Então, porque aí a criança vai entender que ela não tá ainda numa evolução suficiente pra ler aquele livro inteiro, mas ela não vai perder o interesse pela leitura nem pelo livro, e vai então pegar alguma coisa menor pra poder evoluir e chegar no livrão. Eu acho que a gente tem sempre que pensar que livro é um objeto que é fantástico. A criança, ela se interessa pelo livro só por ele ser um objeto que é o livro. Então, às vezes, ela não tá ali interessada em ler, mas ela quer manusear, ela quer pegar, ela quer levar pra casa, ela quer passar um tempo com aquilo ali com ela. Então, eu acho que é muito importante a gente incentivar também esse livro como objeto dentro da vida da criança, porque aí ela vai passando a conviver, vai criando uma amizade ali, né, um laço com o livro como um objeto, e isso é bom também, porque é uma fantasia, uma coisa que a gente olha, quem não é apaixonado, gente? Todo mundo é apaixonado pelo livro só pelo fato dele ser um livro, independente da história, se a edição é bonita, enche os nossos olhos. Imagina, se enche os nossos olhos, se enche os meus com 27 anos, imagina uma criança de 5. Ela vai olhar aquilo e ela vai achar uma coisa misteriosa, fantástica, maravilhosa, que ela não entende muito bem pra que serve, mas tá ali de um jeito que, nossa... Então eu acho que a gente tem que deixar manusear, tem que deixar pegar, tem que deixar curtir um tempo ali com ele, porque também vai criando esse laço físico que depois acho que amarra o nosso coração pro resto da vida, né? Então eu acho que é isso, essas são... que eu consegui pensar assim, esses são os pontos mais importantes na minha opinião, coisas que eu acho que são essenciais. O essencial de tudo, como eu disse, identificação, e aí acho que dela vem todo o resto. Depois que a gente se identifica, a gente cria os laços, a gente cria amor, a gente cria vontade de ler, a gente cria tudo mais. Claro que quando a criança é um pouco menor e quando tá começando, acho que é bacana se o pai der aquela insistidinha, tipo, não, vamos ler um capítulo hoje, antes de dormir, você não leu nada, pra não deixar morrer. Porque uma coisa que eu vejo nos meus amigos que são adultos hoje e que não construíram um hábito de leitura na infância é que a pessoa senta e tem preguiça e tem mil coisas na cabeça que não foca a atenção, tem vontade de pegar o celular, tem vontade de fazer mil coisas, a gente fica meio desatento, meio disperso. Então, se você cria o hábito de sentar ali, perder o seu tempo com aquilo, única e exclusivamente desde cedo, eu acho que na vida adulta fica mais fácil da gente não dispersar e não deixar morrer o hábito. Então, acho que quando a família entra também junto, de não, vamos ler um capítulo hoje, nem que for só um pouquinho, o pai sentar junto e falar, não, eu tô com muita vontade, você não vai ler comigo? Eu tô com muita vontade de ler, vamos ler junto. A criança já fica mais, tudo bem, vamos ler junto, tudo bem. Então eu acho isso muito, muito importante. Eu acho que família e bibliotecários e escola trabalhando em conjunto, não tem como, gente, não tem como dar errado mesmo. E eu acho que uma coisa que eu não acredito é, não tem livro que eu não goste. Então eu acho que isso não existe, não tem livro que eu não achei ainda, não tem uma temática que eu encontrei. Então a gente tem que procurar essas temáticas e ir distribuindo para as crianças, fazer um trabalho de mediação interessante, buscar o que aquela criança tá precisando. Às vezes a criança tá meio triste, você pesca ali aquela coisa. Então sentir um pouquinho assim do quais são as necessidades e dar aquele livro que vai bater no coração, que aí é certeiro. Bom, espero que vocês tenham gostado, espero que eu tenha ajudado alguns bibliotecários escolares que estavam aí um pouco perdidos, porque não é fácil entender essa geração hoje em dia, não é verdade, gente? Quando eu comecei a trabalhar com biblioteca escolar, eu fiquei meio em choque, porque a geração atual é muito diferente da nossa, e isso complica um pouco o diálogo, mas a gente precisa entender, a gente precisa se inteirar e entrar nesse mundo bagunçado, cheio de informação a mil deles, né? Então isso é importante. E espero que vocês tenham gostado, que eu tenha ajudado alguns pais também, que eu tenha ajudado todo mundo a incentivar todas as crianças que estão por aí ao redor de vocês todos. Vejo vocês no meu próximo vídeo. Se você gostou, não se esqueça de curtir aqui embaixo para me ajudar na divulgação do meu trabalho. Não se esqueça de se inscrever no canal para não perder todos os meus Fala Bibliotecárias de 15 em 15 dias. E todas as minhas redes sociais estão aqui embaixo na caixa de diálogo para vocês me acompanharem também por lá. Vejo vocês na semana que vem. Muito obrigada, tchau, tchau!